Olá, boa noite. Eu sou Marcos Nascimento. Estamos iniciando mais um podcast do Filosofia em Foco. Sejam todos bem-vindos. E hoje estamos gravando o 74º, podcast da série que a gente tem trazido aos nossos telespectadores, aos nossos seguidores, certo? E a gente hoje vai trazer um tema que é muito atual, muito contemporâneo. Trata-se da questão das gerações, Na verdade, o título é As Gerações e Seus Desafios na Contemporaneidade. É um tema muito interessante. Mas antes da gente adentrar o tema, a gente pede que, se você está nos assistindo pela primeira vez, inscreva-se no canal, deixe seu like, caso goste, e deixe igualmente seu comentário, pois agindo assim, você estará contribuindo para que a gente mantenha uma performance melhor na plataforma do YouTube, ok? Então, por isso nós agradecemos. Bom, como eu disse, o tema de hoje é exatamente sobre as gerações, seus desafios e na contemporaneidade. Mas a pergunta é: o que é uma geração? O que é uma geração e como é que surge, ou como surgiu o conceito de geração? A gente pode iniciar a nossa fala dizendo que antes o conceito de geração era basicamente um conceito que estabelecia uma ordem cronológica entre o surgimento e o desaparecimento de determinada geração, Então, no século passado, mais precisamente em 1928, um pensador e sociólogo austríaco, húngaro, de nome Karl Mannheim, escreve um ensaio, interessante sobre essa questão, que o ensaio chama-se O Problema das Gerações, E exatamente nesse ensaio ele sugere que as gerações não sejam analisadas, consideradas, simplesmente considerando o prazo existencial, temporal, temporal, existencial, temporal, mas que fosse levado em consideração, além da questão temporal, também os aspectos sociológicos, culturais, econômicos, políticos e todas as experiências que foram vividas, pelos indivíduos que compõem essa determinada geração, Então, com isto surge um novo conceito, uma nova definição do termo geração, E é um tema que tem sido muito estudado pelos sociólogos, pelos estudiosos do assunto, certo? E um fato curioso é que, na contemporaneidade, a gente tem presenciado a coexistência de múltiplas gerações, ao mesmo tempo, Então, isso se deve ao fato de que as pessoas estão vivendo mais, seja porque estão se cuidando melhor, estão cuidando melhor de sua alimentação, ou ainda através dos benefícios que o avanço da medicina tem trazido, ou ainda através das drogas, dos medicamentos também, que tem ampliado o poder de cura de muitas doenças. Ou seja, todos esses fatores associados fizeram com que as pessoas pudessem viver mais, portanto, elas têm uma longevidade maior. Então, hoje, na contemporaneidade, no planeta inteiro, a gente percebe isso, que exatamente por conta dessa longevidade, muitas gerações distintas estão ali em contato, estão vivendo ao mesmo tempo, Isso é uma coisa boa, mas também tem muita coisa boa, aprendizado, mas também tem alguns problemas, Um dos problemas é exatamente a questão, por exemplo, do etarismo, É uma questão negativa que eu vou trazer mais na frente, em relação das sociedades, das gerações mais novas em relação
as gerações mais antigas, né? E um efeito positivo é o aprendizado, né, que há da geração mais antiga com as novas e das novas com a mais antiga, né? Então, isso é uma coisa que é muito salutar nesse processo de convivência que a gente poderia chamar de uma convivência multigeracional, né? Ou seja, a convivência simultânea de muitas gerações, né? Então, é isso. Bom, mas dado o definido o conceito de que é uma geração, né? A gente pode perguntar que gerações a gente está presenciando hoje na contemporaneidade. Os estudiosos do assunto, né, inclusive o próprio definidor dessa teoria, né, que é o Karl Mannheim, ele define que a gente tem algumas gerações que poderia começar com a geração silenciosa, né? O que seria a geração silenciosa? É essa geração que nasceu até antes de 1946, ou seja, viveu aquele período da guerra, da Segunda Grande Guerra, né? Talvez alguns tenham vivido algum período ainda da Primeira Grande Guerra, que foi a Primeira Grande Guerra foi de 1914 a 1918, né? Talvez tenha alguém que ainda tenha vivido aquele momento. Também a gente pode considerar que são pessoas que viveram uma fase muito difícil, com privações, né? E que, além disso, elas são muito associadas ou ligadas a um tipo de trabalho mais sólido, mais manual, né? Porque ainda não havia a forma de trabalho como nós temos hoje, né? Um trabalho mais mecanizado, digamos assim, né? E também são pessoas que preferem a comunicação face a face, né? São totalmente apáticas, né, à tecnologia, né, aos meios de comunicação que nós temos hoje. Então, para ela, a comunicação se dá no encontro, né, no face a face, certo? E são pessoas muito conservadoras do ponto de vista dos valores tradicionais. Tá? Então, basicamente, essa geração, que é chamada de geração silenciosa, ela basicamente incorpora esses conceitos, esses predicados aí, melhor dizendo, né? Esses adjetivos, melhor dizendo. Então, por que silenciosa? Porque são pessoas que estão já com muita idade, né? Então, essas pessoas que ainda estão vivas hoje são pessoas que estão aí na faixa dos 85, 90, 100 anos de idade, né? Então, são pessoas que exatamente estão mais aquietadas, né? Elas estão mais quietinhas no seu canto, né? E por isso a gente chama de geração silenciosa. Bom, com o final da Segunda Guerra, né, em 1945, surge uma outra geração, a segunda geração, que seria a geração Baby Boomer, né, os Baby Boomers. O que é a geração Baby Boomers? Baby Boomers é uma expressão em inglês, baby é bebê, e boomer é o boom, a explosão, né? Foi quando o pessoal que acabou a guerra, voltou da guerra, né, saiu daquele conflito aterrorizante, e viram a perspectiva de casar, formar uma família, ter filhos. Então, são os filhos, né, exatamente dessa geração que retornou da guerra com esse propósito de reconstrução da vida, de construir uma família, de ter filhos. Então, são os filhos dessas pessoas que aí chamam-se de geração Baby Boomers. Nascidos no ano de 1946 a 1960, na verdade, não existe um consenso entre os estudiosos desse tema sobre exatamente o período, né? Uns consideram 60, outros consideram 62, 65, certo? Mas eu me apropriei desse texto que eu gostei e estou considerando aqui que, no caso, a geração silenciosa são os nascidos até
anteriores a 1946, portanto, até o final da Grande Guerra, da Guerra Mundial, da Segunda Grande Guerra Mundial. Os baby boomers seriam os nascidos a partir de 1946 até 1960, né? E são filhos dessa, como eu falei, dessa geração que voltou da guerra, né? Então, essa geração ela viveu transformações culturais significativas, como, por exemplo, os grandes movimentos civis, né? Da população civil em busca de direitos, né? Na conquista de seus direitos. A gente presenciou também a grande revolução da mulher, né? Na busca de ocupar o seu espaço, né? Inclusive, em muitas vezes, assumindo o papel de fornecedor da casa, né? De ser o provedor, né? A provedora, em vez do provedor, a provedora, né? Da casa. Então, assim, é digamos assim, uma mudança nos papéis de gênero, né? Que a sociedade que aconteceu, né, na sociedade exatamente nesse período, né? E também os baby boomers valorizam a estabilidade no trabalho, né? Ou seja, eles têm a mentalidade que entra no trabalho e esse trabalho seria para você se aposentar nele, você passar a vida toda nesse trabalho, né? Então, a mentalidade que era compartilhada pela geração silenciosa e, igualmente, a geração baby boomers também assume isso aí, certo? E com relação à comunicação, ela também é uma comunicação presencial, certo? Ela prefere a comunicação, frequentemente presencial. Bom, depois da geração baby boomers, nós temos a geração X. Nessa geração X são os nascidos entre 61 e 1980, né? Então, há já uma mudança nessa geração, certo? E essa geração, ela testemunhou o surgimento da tecnologia, o surgimento e a transição, assim como também a transição para uma economia globalizada. O processo de globalização aconteceu exatamente nesse período aí de 80 para cá, né? Então, foram acontecimentos que foram presenciados pela geração X. São adaptáveis à tecnologia, né? Porque, de qualquer forma, eles viram a coisa começar ali, né? Os primeiros computadores, e etc. e tudo mais. Mas ainda alguns resistem à tecnologia, né? Há uma certa resistência. Eles não são totalmente adeptos a essa tecnologia, mas já quebraram aquela coisa assim, aquele gelo que tinha, né? E buscam sempre encontrar um equilíbrio, né, entre o trabalho e o lazer, né, e a vida, né, entre a sua vida pessoal e o trabalho. Tenta conseguir manter uma separação, né, bem nítida entre uma coisa e outra, certo? Depois da geração X, nós temos a geração Y, ou a geração dos milênios, né? Esses nascidos em 1981 até 1996. Né? Esta geração ela cresceu em meio à expansão da internet, enquanto a outra viu o embrionário da internet, né, de toda essa tecnologia. A geração dos milênios, ou Y, ou a geração Y, ao contrário, já está crescendo em meio a essa expansão, né, da internet, das redes sociais e toda essa tecnologia que a cada dia ela é inovada, ela é acrescida, é aumentada, né? E também eles valorizam a flexibilidade do trabalho, desejam um propósito em suas carreiras, né? E sempre preferem uma colaboração virtual, né? Estão realmente mais ligados, né? Já estão mais dispostos a essa abertura para o mundo virtual. E tem uma mentalidade empreendedora, né? E são também muito adeptos do processo de mudança, né? Coisa que nas duas primeiras gerações, eram bem mais difíceis, né? Bom, depois da geração Y, ou milênio, nós temos a geração Z, né? A geração Z. Esses são os nascidos entre 1997
e 2012, né? Ou 2010 para alguns, depende. Então a gente vai perceber que essa geração já nasceu ou são nativos digitais, né? Porque quando eles nasceram, toda essa informatização, todas essas redes sociais, toda essa questão tecnológica da comunicação já está disponível para eles. Então, por isso, essa geração Z, ela é considerada como uma geração digital, né? Essa geração é altamente conectada, valorizam a autenticidade e a diversidade, né? Tem habilidades de multitarefas também, prefere a comunicação por meios de dispositivos eletrônicos, né? Então, é muito comum a gente ir a um restaurante e encontrar uma mesa com 6, 7 pessoas, 7 jovens dessa geração, da geração Z, que eles estão ali na mesa sentados, mas, na verdade, eles estão se comunicando com outras pessoas que não estão ali, né? Eles estão presencialmente na mesa, mas estão conectados, cada um com seu celular, com pessoas que não estão na mesa. Então, eles preferem o mundo da conexão do que o mundo virtual, o mundo da conexão, do que o mundo presencial, o mundo físico, o mundo face a face, né? Cara a cara, certo? Então, e por fim, vem a geração que chama de a geração alfa. Então, como a gente vê, a geração vinha, né? A geração X, a Y, a Z, terminou o alfabeto, né? Em português. Então, agora ele começa com uma nomenclatura, né, dada através do alfabeto grego, que a primeira letra do alfabeto grego é alfa, né? Provavelmente a segunda vai ser beta, né? E por aí. Então, a geração que começa a nascer em 2010, né? 2013, 2010, 2013, de acordo com um ou com outro pensador, essa geração é uma geração que ele chama de geração alfa, né? Então, é uma geração totalmente diferente de todas as outras gerações, né? Por quê? Porque é uma geração que elas não têm... elas têm à disposição, a todo instante, os aplicativos, né? Os meios que a comunicação disponibiliza, ou é o celular, o smartphone, ou o computador, ou até mesmo a IA em casa, né? Eu recentemente fiz uma visita a um amigo e lá ele tem uma assistente virtual, né? Uma IA lá que o menino pergunta tudo para ele também, né? E ela responde: qual a previsão do tempo? Vai chover hoje? Então, quero ouvir uma música assim, assada, ela, entendeu? Então, assim, essa familiaridade, a criança já está vivendo ali desde o momento que nasce. Então, é natural que ela seja uma pessoa dessa geração alfa, mais inclinada para exatamente esse momento do digital, né? Do virtual, né? Inclusive, há um estudo que diz que essas pessoas, elas têm uma forte tendência para uma imersão em tecnologia. Tudo nela vai respirar tecnologia. Uma interação natural com a IA, como eu disse, né? Igualmente, eles valorizam um propósito, né, de vida dentro dessa perspectiva e também desenvolvem habilidades no ambiente digital, dentre outras características, né? Então, o meu amigo Estrela tá para ser pai daqui a alguns dias. A criança aí já vai estar dentro dessa perspectiva, né? De que é a geração alfa, ou seja, a última geração, a mais nova, a mais recente. Então, a projeção é de que essa geração aí vai ser uma geração que vai inovar sempre dentro dessa perspectiva do mundo digital, do mundo tecnológico, da IA e por aí vai, né? Bom, aí a gente pode imaginar o seguinte: como é que uma geração como esta, que a gente ainda não pode falar sobre a perspectiva de trabalho, muito embora os estudiosos dessa área já ficam imaginando como será o mercado de trabalho para essas
para essas pessoas da geração A. Porque essas pessoas da geração alfa, melhor dizendo, elas ainda estão vivendo ou a infância ou a fase adolescente, né? Elas não atingiram o mercado de trabalho. Então, há uma preocupação muito grande das empresas em se preparar, né, cada vez mais de uma maneira tecnológica, né, com tudo que a tecnologia dispõe, para receber esses profissionais, que são os profissionais da geração alfa, que com certeza serão altamente exigentes dentro dessa perspectiva da tecnologia, né? Aí eu vou explicando essa questão, né, de como a gente, do conceito e das 6 categorias, né, ou 6 tipos de gerações distintas que hoje a gente está convivendo, né, desde a geração silenciosa até a geração alfa, né, a gente pode imaginar, como eu falei, coisas boas. Que coisas boas seriam essas? Seria exatamente a possibilidade que tem de que a gente possa aprender, né? Aprender com o outro, né? Uma geração nova possa aprender com a geração que já está aí há mais tempo, e igualmente a geração que está aí há mais tempo possa aprender com o novo, né? Para que haja essa troca, né, de conhecimento, né, entre as gerações, e que o conhecimento possa fluir e sempre avançar, né? Então isso é uma coisa boa, mas há algo que entrava isso, né? E o que é esse algo que entrava essa questão? É exatamente o preconceito, né? Por exemplo, a possibilidade de que o etarismo, que é o preconceito que está relacionado com a questão da idade, porque a gente pensa que o etarismo, também conhecido como idadismo ou ageísmo, né? Ageísmo do inglês, de age, ou então idadismo de idade, ou etarismo, da faixa etária, né? São 3 palavras que definem o etarismo. O etarismo é um tipo de preconceito, né? A gente sabe. Inclusive tem vídeos explicando isso e tudo. Mas ele é um preconceito e é um entrave, né, para que essa comunicação entre gerações distintas, especialmente as mais novas, flua, né? Então, precisa haver uma disponibilidade tanto do jovem para acolher o pensamento do que já está aí há mais tempo, do que tem mais idade, como também da pessoa que tem mais idade, das gerações mais antigas, para também acolher o pensamento dessa turma mais nova, mais jovem. Porque, como eu estava falando, o etarismo ele não é só contra a pessoa que tem de idade, mais de 60. Não. O etarismo é mais usado nesse sentido, mas ele também se configura como um preconceito para pessoas que têm menos idade. Por exemplo, você deixar de assumir um emprego, você é capaz, você tem, por exemplo, 25 anos, 22 anos, e você deixar de assumir um emprego, mesmo tendo todas as suas qualificações, todas as adequações para assumir o cargo, e, no entanto, não assume porque você é muito jovem, né? Então, é um tipo de preconceito que está aí surgindo de quem tem mais idade. Então, você vê que o que eu estou querendo trazer aqui é que o etarismo não é um preconceito exclusivo de quem tem mais idade. É muito mais comum se ver assim, mas também é usado de quem tem mais idade para com quem tem menos idade, tá certo? Quem não atingiu ainda a terceira idade, usar com quem tem menos idade. Então, é necessário que, para que haja esse ambiente de interação, né, se faça algo, né, que quebre essa dificuldade de comunicação entre as mais diversas faixas etárias, ou as mais diversas gerações que estão aí. Porque cada geração representa uma faixa etária, a gente sabe disso, né? Representa um período, né, da construção social, né? Então, inclusive,
eu até tinha visto aqui uma questão que o Karl Mannheim estabelecia como as principais características das sociedades, né, que marcam as mudanças geracionais. Vou dizer isso aqui para justificar o que eu estava falando. Segundo ele, é muito comum a contínua entrada de novos portadores de cultura, como, por exemplo, agora estão chegando os alfas, né? A geração alfa, e igualmente a saída constante de portadores de cultura mais antigas, como, por exemplo, no momento está saindo exatamente a geração silenciosa, porque é a geração silenciosa dessas que eu citei, das 6, é a mais antiga. Portanto, são as pessoas que já estão no final da vida, não é? Então a gente percebe essa contínua entrada de novos portadores de cultura, com os novos que chegam, as novas gerações, como a Alfa, por exemplo. A saída constante de portadores de cultura mais antigos, como, por exemplo, a geração silenciosa, né? E que o tempo limitado em que uma conexão geracional pode participar com o processo histórico. Ou seja, esse tempo ele é limitado, porque uma geração ela tem um tempo de existência. Então é necessário que haja essa comunicação, essa troca de informação, essa troca de conhecimento, para que o conhecimento permaneça, evolua, seja passado adiante. Mas como passar esse conhecimento adiante se há um bloqueio, se eu não escuto o outro, se eu critico o outro, se eu rejeito, se eu tenho um preconceito com o outro, né? Um preconceito de atarismo com o outro. Então é necessário que se quebre isso. E aí eu vou trazer aqui Emmanuel Levinas para salvar a situação. Eu acredito que a solução seria que a gente pudesse implementar, né, a prática da ética de Emmanuel Levinas, né, que chama-se a ética da alteridade. Também tem um vídeo gravado sobre a ética da alteridade. Quem quiser pode ir lá no YouTube pesquisar. Então, é uma ética que ela dá uma abertura para o outro, né? Desprezando qualquer preconceito, desprezando os rótulos que a gente já preconcebidamente instala em nossa mente, no eu, que quando vou abordar o outro, eu trago isso e eu olho para o outro e, de acordo com esses rótulos que eu tenho na ética tradicional, né, a ética ontológica, né, eu já o ignoro, ou o isolo, ou o deprecio, ou não o aceito, ou eu excluo, né? O Emmanuel Levinas traz essa proposta nova, renovadora da ética, com a ética da alteridade, né? Que você, quando entra em contato com o outro através do rosto, né? O rosto para ele é um conceito de identificação com o outro, né? Então você vê ali no rosto dele não apenas uma cara, um rosto, mas um corpo inteiro, né? Que está ali precisando de seu acolhimento, né? E aí você dá esse acolhimento, né? Você se joga, se projeta, né, no outro, e aí você o acolhe e o aceita da forma como ele se apresenta para você. Então, talvez essa seja uma forma de que a gente, na convivência com entre essas 6 gerações, a gente possa melhorar, né, digamos assim, essa atividade de comunicação para que flua melhor, né, exatamente esse processo de transmissão do conhecimento, né? E também acredito que depois dessa geração, que é a alfa, eles estão falando já na perspectiva da geração beta, né? Que aí seriam os nascidos a partir de 2045, mais ou menos, 2050. Aí você imagina como estará, né,
esse avanço tecnológico, né? Então, basicamente, essa seria o conteúdo que eu queria passar para vocês sobre essa teoria das gerações, né? E de que, como a gente está vivendo hoje, na contemporaneidade, tendo a oportunidade de conviver com essas 6 gerações simultaneamente, né? Então, resta a nós encontrar meios, mecanismos, né, de que a gente possa interagir melhor com o outro, respeitando, dignificando, acolhendo, né? E assim a gente evolui enquanto sociedade e enquanto permanecendo a cultura dos nossos antepassados, né? Então, já estamos aqui finalizando. Eu gostaria de deixar aqui um aviso. Essa semana, a gente já está no mês de outubro, né? E o Dia da Criança é o dia 12, é um domingo, né? E aí, na segunda-feira, no dia 13, a gente está trazendo aqui um podcast que a gente vai tratar sobre exatamente o desenvolvimento cognitivo da criança, né? A gente vai trazer algumas questões relacionadas com o desenvolvimento da criança. Então, para você que tem filho, ou que vai ter filhos, ou que está aí nessa expectativa, vai ser um podcast muito curioso, muito criativo e muito proveitoso, com informações. Vai estar aqui o psicólogo Bruno Laerte, igualmente o professor Bruno Mariano, né, para a gente fazer essa discussão, tá certo? Então, vou me despedindo por aqui. Eu espero que vocês gostem. Deixem seu like, deixem sua inscrição, se ainda não for inscrito no canal, e igualmente seu comentário, e até o próximo podcast. Obrigado.